Fala galera, aqui é o J Lima do canal Pobre Investidor. Bora para mais um vídeo aqui, vamos falar um pouco aqui do Mana 11. Mana 11 aqui que vem uma performance excelente, né? Vem subindo bastante aqui. Galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda bastante a fortalecer o canal, ok? Galera, vou falando dos ativos, é que os ativos que eu tenho em carteira, não estou colocando nenhum ativo de fora assim, porque é muita coisa, não tenho muito tempo, né, a minha carga horária é um pouco elevada, então não tenho muito tempo de fazer o vídeo, mas estou fazendo no final de semana mesmo, né? Então eu procuro sempre mostrar os que eu tenho em carteira, que eu sempre vou apanhando no relatório desses fundos, e aí eu vou passando aqui para vocês. Quem tem esses fundos também, sejam bem-vindos, estamos juntos aqui também para desvendar esses mistérios, os mistérios que acontecem nos fundos imobiliários, né? E também tentar ver a oportunidade que o mercado está dando também para fazer entrada também, né, galera? Então, bora pro vídeo. Antes de começar o vídeo aqui, galera, vou dar uma passadinha aqui no IFIX, né? O IFIX tem que ficar ligado nele, tá? Essa pernada que ele deu aqui é bem forte, tá? Então tem que ficar atento nessa pernada aqui, porque quem sobe, desce, né? Então essa é a lei da gravidade, se aplica aqui também, né? Subiu muito, também desce forte também, né? Então ficar atento aqui. Então ficar atento nesses valores aqui, galera, nesses 3.000 e 3.000 e de 3.800, 3.900, ficar atento aí. Muita gente vai falar, mas você vai adivinhar que ele vai... Eu não estou adivinhando, galera, eu estou vendo a direção dele, o destino dele, né? E é esse o destino, né, que ele vai buscar. Chegou nesse ponto, ficar atento, que aí já seria uma pernada muito elevada, muito distante das médias móveis, né? Então fica atento, galera, porque só para vocês entenderem como é que funciona o mercado, né? Uma leitura gráfica é muito simples de você dar uma analisada. Você vai adivinhar? Não, você não vai adivinhar. A primeira coisa que eu tenho que saber é para que lado o mercado está indo, né? Então, se você for analisar isso aqui, o mercado está indo para cima, tá? Então, se ele está indo para cima, para que direção que eu vou? Tem que ir para cima também, não tem outra direção. Não posso trabalhar contra ele. A única coisa que eu posso ficar atento agora é nas correções, tá? Então, quando ele chegar nesses valores aqui, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, em torno de 3.800, 3.800 ele já vai bater e é rápido, tá? Então 3.800 é só um tirozinho aqui que ele já bate, que ele está 3.775, então 3.800 ele já vai bater rápido. Então esse valor que ele atingir aqui em cima de 3.800 a 3.900, tá? 3.950 ali, ficar ligado, que pode ter a correção, tá? Pode ter uma correção nesses pontos. Geralmente quando chega nesses pontos de projeção, galera, acontece isso aqui, tá vendo? Ó, acontece fraqueza, você já vai ver logo que não vai ter vela com interesse de andar mais, entendeu? Aqui já deu sinais aqui, é porque aqui o mercado estava muito forte, tá? Tava muito forte mesmo. Mas quando chega nesses pontos já começa a dar alguns sinaizinhos, tá vendo? Então é hora de ficar ligado ali. Então se acontecer isso aí, todo mundo esperto aí que pode ter oportunidade de compra, tá? Então fica atento que o IFIX pode fazer correção nesses patamares aí, ok? É a certeza que vai fazer? Não, mas é o ponto que eu tenho que ficar de olho nele, se ele vai dar algum sinal ou não, tá? Então galera, vamos ver aqui no Investidor 10. Eu tenho do Mana 11, foi na carteira que eu tenho 555 cotas desse fundo a 8,75, então ele vem subindo igual um foguete aqui. Então ele subindo muito, já está em 5,5, né, positivo na carteira. Então vem bem bacana mesmo o Mana 11. É um fundo, galera, que eu troquei o MX, né, por ele, né. Então eu tinha a cota do MXRV11, vendi, porque o MXRV11 ele não tem mais condição, né, de andar nesse fundo. Quem tá com ele lá, fica com ele, né? Não dá nem para fazer entrada, na verdade, no MX, né? Precisa ter que esperar a correção, tem que esperar uma oportunidade ali para entrar.
E é um fundo bom, né? Um fundo excelente, uma carteira bem bacana mesmo, mas não dá. É um fundo gigantesco, mas não tem como fazer entrada no MX. Primeiro, tem que dar oportunidade para fazer essas entradas. Então, Manaus, galera, fechou no último pregão aqui a 9,20, né? Foi o fechamento dele. Mas ele bateu até o 9,24, tá? Então, o fundo aí que ele vem subindo com muita força. Já 35% do ano de rentabilidade. Então, aqui isso na cota aqui, tá? O yield dele aqui está em torno de 14% nos últimos 12 meses, tá? Então ele já está bem próximo do VP. O VP dele deve ser em torno ali de uns 9,40 por ali. Então uns 9,40. Falta só dois aqui. Então 9,40 para ele atingir o VP. A liquidez diária aqui está quase 1 milhão por dia, tá? Então o fundo já, a liquidez dele subiu bastante mesmo. Ele vem crescendo esse fundo, tá? Eu achei uma proposta bem interessante. E muito melhor do que o MX, né? Você vê que é um fundo pequeno, mas com a oportunidade de crescimento gigantesco, né? Então, ficar atento com isso aí. Então, a variação aqui chega nos 36% nos últimos 12 meses. Então, o fundo segue voando baixo, né? Então, galera, esse fundo aqui, a característica desse fundo aqui, né? É títulos de valores imobiliários, mesma coisa do MX. A única diferença desse aqui para o MX é que isso aqui é um hedge, tá? É um hedge fund. Então, é essa a diferença. E eu acho muito mais eficiente do que o MX. Entendeu? Muito mais eficiente. Então, totalmente diferente. Então, o número de cotistas dele subiu bastante, galera. Então, esse fundo aqui, aquele não é um fundo muito antigo, mas ele vem subindo forte no decorrer do tempo aí. Já está em 33 mil cotistas, né? Então, aqui o valor patrimonial dele 9,40. É um fundo pequeno, 323 milhões. Então, é um fundo começando ainda, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês o gráfico dele aqui, para vocês verem o potencial dele. Então, o último rendimento que pagou foi 11 centavos. Aqui o número de cotistas vem subindo, como eu falei, vem subindo muito de um ano para outro. Em 2024, só para você ter uma ideia, era 16 mil cotistas em 2024, né? Então, fechando o ano 2025 com 33. Tá? Então, só para você ter uma ideia, como é que esse fundo vem subindo forte, tá? Brigando aqui no CDI, né? O CDI é difícil de bater pra caramba, como é o fundo novo também, não vou colocar aqui nos últimos 5 anos, mas o fundo está começando agora, mas a briga com o CDI aqui vai buscar isso aqui rapidinho também, né? Então, bora ver um pouquinho aqui aqui na parte de baixo. Então, o rendimento agora, com o valor dessa cota aqui, ficou em 1,19% ao mês. É um baita dividendo, tá? Tá dando em torno de 14% ao ano, né? Então tá excelente, é um excelente rendimento, tá? Sempre vem pagando esse valor. Só lembrando, tá? Esses valores aqui do dividendo, uma hora pode cair também, tá? Depende, ele tem uma parte investida em IPCA, né? E outra em CDI. Eu acho uma tese bem mais interessante do que fundo totalmente que investe só no IPCA. Tem aquelas remarcações lá que quando a inflação cai um pouquinho, ele já desaba também os dividendos, né? Então eu não acho muito interessante, mas o fundo que lida com os dois aí, eu acho que é bem mais dinâmico, né? Aproveita o máximo, né? O momento do mercado, né? Então bora dar uma passadinha aqui no relatório gerencial. O relatório gerencial desse fundo, galera, ele tem muito texto, tá? Então se a gente for passar o texto todo aqui, vai demorar muito. Eu vou fazer só um resumo aqui, tá? Então na primeira parte aqui coloca os dividendos que foi pago, né? Foi equivalente a 16% ao ano, isento de imposto de renda. Então, só para você ter uma ideia, né? Os caras falam, vou investir no CDI, mas tem coisas que têm uma rentabilidade muito mais alta. Lógico, aqui é um mercado de risco muito mais elevado. Mas apesar do CDI, daqui a pouco desconta o imposto. Aí na hora de descontar o imposto você chora também, né? Você coloca no CDB aí,
Você olha lá, está rendendo bastante. Só quando você vai sacar ele, fica lá uma pancada para o governo, né? Então não é muito interessante. Se tiver ativos mais interessantes para fazer isso, eu acho melhor. Então aqui, galera, vai falar da atividade econômica também, né? Segue no processo de desaceleração. Essas são algumas partes aqui eu gosto de dar uma olhadinha, galera, porque é o seguinte, para eu ver a visão da gestão do fundo, né? Então aquele, quando ele coloca aqui da atividade econômica, tudo, então você já vê que o pessoal está de olho nisso, né? Então é que ele coloca da desaceleração econômica, né, do país, por causa da taxa de juros, esse tipo de coisa, que o brasileiro acha que não tem crise. Não, porque o desemprego está baixo e tal, está todo mundo trabalhando, beleza. Todo mundo trabalhando, mas não tem renda também, né? Não adianta nada também, né? Você vê algumas vagas de supermercado aí, o pessoal nem quer nem passa nem perto, né? Não quer nem saber desse tipo de trabalho. Porque justamente por isso, tem muito emprego, mas renda, que é bom, não tem, né? Então é bem complicado. E é pouco que tem ainda o governo quer levar tudo ainda. Então fica muito difícil de desenvolver alguma coisa nesse país, né? É bem complicado. Aqui ele vai falar também do problema fiscal do país, né? A fragilidade fiscal do país também, que tá muito complicado. O pessoal não enxerga muito isso ainda, só enxerga que a bolsa está subindo. A pessoa não sabe nem por que ela está subindo, na verdade, não sabe nem por que um fundo imobiliário sobe, né? Então, é complicado, né? Então, muita gente se apega nisso aqui na parte política. Não, mas a bolsa está subindo, quer dizer, é muito complicado você explicar isso para a pessoa, né? Por que a bolsa sobe, né? Então, não dá para comentar muito sobre isso aqui não, ok? Então, é isso. Falou do cenário doméstico, né? Que falou um pouco do cenário americano também. Mas o nosso problema maior é aqui, né? O problema doméstico mesmo aqui, que está em risco. Então, para vocês terem uma ideia, é muito texto, tá? Que eles colocam explicando aqui as negociações do fundo, mas aqui é mais compra de CRI, tá, galera? Mais alocações com CRI também, tá? Fala dos projetos também, né, dele também, das incorporações do fundo, que é uma parte que é mais arriscada também, né? Que ela aumenta o risco um pouco mais do fundo, tá? Para fins de comparação aqui, ele coloca a distribuição do potencial equivalente de dividendo, né, de 1,1% ao mês a 1,4%, né? Que está sendo negociado em relação à cota patrimonial também. E, na verdade, na realidade, o fundo já está batendo ali no valor patrimonial, né, galera? Já está beliscando já. Daqui a pouco ele bate, né? Provavelmente essa semana provavelmente deve atingir já o valor patrimonial desse fundo. Mas ele pode atingir um nível muito mais elevado, nós vamos ver no gráfico daqui a pouco, tá? Então vocês veem que é muita coisa para você ler, tem algumas coisas que é mais para encher linguiça mesmo, né? Então não faz muita diferença não, né? Eu procuro ver mais a parte assim que ele da atividade, né, do fundo, da gestão mesmo, né, como é que ela está trabalhando. E aqui tem uns pontos que é bem interessante, tá? Porque tem que ficar de olho nesses pontos que é meio complicado. Aqui mostra o resultado operacional do fundo, tá? Então ele vem mantendo sempre a média aqui, as receitas dele aqui de junho, tá vendo? É bom esse tipo de relatório aqui, que ele mostra os meses anteriores, que assim você vai fazendo uma comparação. Alguns fundos colocavam, depois eles tiraram, né? Acho que é justamente para dificultar a leitura, né, do cotista. Eu calculo que seja isso, né? Porque não custa nada fazer alguma coisa, a comparação da receita de um ano para outro, né? Não custa nada isso. Mas parece que eles querem complicar mesmo. Então aqui ele gerou aqui a receita dele e pagou aqui 11 centavos, tá? E esses 11 centavos aqui ele colocou no Guides também, que o Guides está mais aqui embaixo, pode estar mais embaixo, daqui a pouco a gente passa por ele. Ele coloca também que vai pagar em torno desse valor, tá? Em torno ali de 10 a 12 centavos, mas deve ficar nesses 11 centavos, tá? Aqui também tem
a parte que ele investe, uma parte é em CDI, tá? Então, CDI. E outra parte em IPCA. Tá? Aqui é o guidance que eu venho falando para vocês. Ele vem colocar aqui em torno de 11 centavos, tá? Que eu venho pagando. Que vai ficar até dezembro, tá? Então, até no começo do ano deve soltar mais alguma outra coisa aí. Você vai pagar mais ou menos, né? Então, se a taxa de juros começar a cair, provavelmente deve reduzir um pouco. Mas taxa de juros, galera, coloca na cabeça que não é país de taxa de juros. Então, se o governo gasta muito, como é que vai baixar essa taxa de juros? Explica aí. Se alguém conseguir me explicar, fala aí, que eu também estou querendo saber dessa mágica também. Não tem como baixar a taxa de juros, né? Se você continua gastando a rodo, não tem como, né? Fica difícil de você arrumar dinheiro. Então não tem como você ter que aumentar a taxa de juros para entrar dinheiro do seu, você pagar as contas, né? Então não tem como. Fica uma coisa sem condição de resolver, né? Nesse formato aí. Então é exatamente isso. Aqui ele coloca mais o deságio aqui do fundo, né? Mas apesar que agora não está mais com deságio não, tá, galera? Ele ia colocando aqui, isso aqui já bem antes. Você vê que quando ele soltou esse relatório aqui, a cota estava em 8,82, né? Você vê que já subiu para 9, fechou ali 9,20, 9,24, já bateu até 9,24. Então já não está mais ali. Ele está chegando num ponto que ele não está mais interessante, né? Que fundo de papel acima do VP, nem pensar, né? Não tem nem como fazer isso, né? Então é isso. Aqui mostra a briga dele aqui do IFIX, CDI e assim por diante. No restante, sem novidades, né? Encerrou o mês aqui com 98%, 98,6% dos recursos alocados também, né? Ele mostra até um gráfico aqui mostrando aqui que é uma boa parte é crédito estruturado, tá? E isso é interessante porque é da casa mesmo também, né? Então é estruturação própria. Então acho bem mais interessante. Aqui tem essa parte aqui, galera, que nós vamos mostrar aqui a carteira dele também, que é bem interessante. Então aqui ele coloca 70% da exposição do tipo de estratégia dele, 70% para ganho de capital. Não, 30% é ganho de capital. E os 70% é carrego da carteira mesmo. Ok? Então essa parte aqui, galera, fica bem interessante para você dar uma olhada. E é a parte onde envolve o risco da carteira. Então esse fundo aqui, galera, o risco é bem baixo. Lógico, tem algumas coisas aqui que tem que ficar atento, mas o risco é baixíssimo aqui nessa carteira. Então no PL da carteira aqui, o mais alto que tem aqui é quase 5% aqui, né? CDI indexado. O CDI indexado é CDI mais 4 aqui também, né? Então é muito baixo. Não repete, tá? Então nos CRI aqui não repete. Então ele não tem CRI aqui da mesma empresa, né? Então o restante aqui vai sendo diluído aqui bastante mesmo. Então um fundo bem interessante. Eu acho bem interessante a proposta do Mana. Fundos aqui também, né? Tem FII aqui, né? Tem alguns investimentos aqui no SPE aqui também os investimentos aqui na carteira. Fundos imobiliários, esse ponto aqui tem que chamar atenção, tá? Então ele aloca aqui, ó, da Mauá também, tá? Ó. Então ele tem esses fundos aqui, o MCRE11, tá? Então o MCRE11 que tem 1,2%, não é muito, tá? É pouca coisa também, não... Mas ficar atento, porque se ele aumentar isso aqui, começa a ter um risco maior, né, galera? Porque se já pensou um fundo desse aqui da própria gestora, né? Dá um calote, né? Você vai cobrar de quem, né? Não tem muito o que fazer, né? Aí complica. Fica parecendo tipo HCTR. Então é muito complicado. Então fica atento com isso. Se aumentar muito esses números, igual o VGHF, tem essa filosofia aí, né? De comprar. Então começa a deixar o fundo muito mais arriscado. Então fica atento. Então ele tem alguns fundos imobiliários aqui, tem o Gari também, tá?
Tem outro aqui que eu não conheço, e ele tem até o próprio VGHF aqui também, ó. É uma quantidade baixa, mas ele tem aqui também. Eu não gosto do VGHF, terminei vendendo, eu tinha esse fundo também, vendi também. Não tenho mais interesse em VGHF. É um fundo também que não está mostrando muita credibilidade não, né? Tanto é que é um fundo que ele não está subindo, tá? É um fundo que é ao contrário, ele vem caindo. Mas justamente por isso, porque as pessoas começam a perder a confiança, né? E o fundo imobiliário é aquele negócio. Quando a pessoa começa a perder a confiança, já era, tá? Então, aí o risco aumenta muito mais ainda. É uma coisa que a gestora não pode deixar acontecer, fazer o cotista perder a confiança, tá? Ele tem uma parte investida aqui em ações, então ele investe em ações do setor também, tá? Então da Allos, MRV, Multiplan, Iguatemi. Então ele faz esse investimento com ações do mesmo setor, ok? Então é isso, eu acho bem interessante a proposta do Mano, troquei o MX por ele e para mim, por enquanto, tá tudo bem, sem nenhum problema, ok? Vamos olhar a parte gráfica dele, tá, galera? Que é um fundo novo, tá? Não tem nem muito assim que você vai fazer uma análise dele. Vou fazer uma análise mais detalhada dele. Ele não tem muitos dados, tá? Então o fundo começou aqui em 2022, então um fundo novo, praticamente. Essa marca que eu coloquei aqui, galera, vou colocar que tem em vermelho, é o local do valor patrimonial dele, que ele está se aproximando desse valor, tá? Então esse fundo aqui ele pode bater até a máxima dele aqui, tá? A máxima histórica dele foi esse ponto aqui de 9,63, que ele pode bater até esse valor, que ele vem com muita força, tá? Ele está muito distante da média, eu estou no gráfico mensal, então ele está muito distante, tá? Então a média está aqui nesse ponto, então ele está muito distante mesmo, então é um ponto que tem que chamar atenção, que pode ter correção nesse fundo ou uma lateralização. Então 9 é média, só para você ter ideia, a média móvel mensal que está 8,50, tá? Então ele esticou muito, muito distante das médias, e aquilo lá que eu falei, tá? Eu sempre vou falando aqui para vocês. Então toda vez que ele fica distante, né, das médias, ele volta, tá? Ele faz a correção, tá? Então, e essa correção, por que é feita essa correção, né? Então isso aqui é muito simples de entender, tá? Muita gente diz, o fundo imobiliário de papel não valoriza, eu acho que eu não vou comprar porque não valoriza isso aí, não, velho. Galera, tudo balela, tá? O que vai fazer valorizar um fundo imobiliário de papel, né? Só mostrar um exemplo aqui para vocês. Quem comprou esse fundo aqui a 8,67? Dá uma olhada aqui, ó. Comprou esse fundo aqui a 8,67, né? Quando ele atingir esse valor aqui dos 9,65, você acha que esse pessoal vai fazer o que, né? Vai ficar olhando para ele, vai achar ele bonitinho, né? Vai vender, galera, vai colocar o dinheiro do bolso, né? Então, só para você ter uma ideia, de 6,64, né, para 9,60, o que dá R$3, né, de diferença aí, né? Colocar R$3 de lucro aí. A pessoa, o cara comprou 5 mil disso aqui, né? Você vai fazer o quê, né? Vai ficar achando bonitinho ele? Falar, nossa, que legal, onde é que ele foi parar? Tô cheio de dinheiro. Você acha que ele não vai vender, né, galera? Ele vai fazer a venda, tá? Então bateu nesse ponto, nesse ponto máximo dele ali, o pessoal vai fazer a venda, tá? Por quê? Porque é um ótimo rendimento, são dividendos ali para muitos anos, né? Então o cara não vai nem pensar. Se você tem poucos dividendos, ou eu comprei esse fundo aqui nesse ponto, meu preço médio está 8,70, então está nesse ponto aqui, né? Eu comprei até mais baixo, porque eu comprei mais um pouquinho de cota dele. Para mim não vai compensar vender, tá? Então não compensa eu fazer a venda desse fundo, tá? Mas se ele passar disso aí, romper e vai embora aí, futuramente eu posso fazer a venda dele sem nenhum problema, tá? Mas se o cara compra nesse valor, então o que você tem que fazer o que manda, galera, é oportunidade. O que vai fazer o ativo valorizar é a oportunidade daquele momento, né? Isso acontece em momentos de queda ou em momentos de crise. É esse a questão, né? Aí valoriza. Agora você pega um fundo de tijolo, né? Tá lá no topo, né? Você pega uma HGRU, né? Já tá a HGRU tá lá no topo, né? Aí você vai comprar esperando valorização, né? Fica complicado, né? Aí também
não tem como ajudar, né? Não tem como ajudar mais nesse, quando a pessoa pensa assim. Você tem que comprar ele quando ele está lá embaixo, quando ele sobe e valorizou. Então, esse fundo aqui, quem comprou nesse ponto, eu se tivesse condição de comprar nesse ponto aqui, né? Porque nem conhecia esse fundo ainda. Mas lógico, você tem que comprar. Você olha o fundo, não tem nada de errado. Você vai fazer o quê, né? Você tem que comprar. Então, por isso que é importante deixar uma graninha sempre guardada, que é para essa graninha, ela vai servir exatamente para esses momentos. É o momento que você vai ganhar dinheiro, tá? Caso contrário, não tem como fazer, ok? E mesmo assim, se eu tivesse umas 2.000 cotas aqui e ele atingisse os seus 9,60 aqui, valeria a pena até vender, tá? Até eu mesmo fazer a venda dele também, que seria bem interessante. Eu vou até acompanhar para ver se tem essa oportunidade ou não, tá? Então aquele negócio de você comprar fundo imobiliário para, vou comprar é para, vou ficar com ele em carteira, não vou vender, não, isso não é assim que funciona, tá? Você tem que fazer o giro. Então se você compra, depende da valorização, você tem que, se comprou muito baixo mesmo, você tem que fazer a venda, tá? Não tem outra saída. Não estou dando indicação nem de compra nem de venda, cada um tem a sua estratégia, né? Cada um segue, né, a estratégia que foi montada, tá? Porque você vê pessoas aí com carteira, nossa, minha carteira tem um baita rendimento e tal, mas é que ele comprou numa época interessante para compra, né? Se você nessa época aqui com os fundos lá em cima, você vai comprar, você vai esperar a valorização, né? Então fica difícil. Só um milagre para isso acontecer, ok? Galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda bastante a fortalecer o canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.